E hoje, aqui no capítulo 7, a partir do versículo 11, nós encontramos novas implicações, e implicações muito dramáticas, muito complexas. Eu fico imaginando se no nosso tempo, nós estamos no século 21, em 2017, se as rupturas que nós temos proposto, que nós temos trazido à igreja, têm sacudido tanto aos corações e às mentes de muitas pessoas, eu fico imaginando então, naquele tempo, quando essa carta foi escrita. Porque o judaísmo era algo muito forte e muito impregnado no primeiro século da era cristã. Não é fácil você romper. Eles não estavam rompendo, no caso Paulo e os demais apóstolos, os que trabalharam nessa direção de ir de encontro a todos os fundamentos judaizantes para o estabelecimento das bases de um novo sacerdócio, de uma nova aliança. Eles, na verdade, não estavam indo de encontro a uma denominação, a um grupinho de pessoas. Eles estavam indo de encontro a uma religião milenar, não somente milenar, mas, sobretudo, uma religião nacional. O judaísmo era uma religião nacional. A despeito das seitas que havia dentro do judaísmo, o judaísmo ele era uno, era uma religião estabelecida por muitos séculos no povo hebreu, ao longo da história dos hebreus. Lógico, o judaísmo se deve entender por judaísmo um momento mais específico da história dos hebreus. Na verdade, nós temos a revelação de Deus a Abraão, Isaac, Jacó, ali naqueles primeiros momentos, que foi a revelação de um propósito, a revelação de uma promessa. Em seguida, nós temos a história do povo de Israel, de fato, quando a nação de Israel nasce ali no Egito, sai do Egito, peregrina no deserto por 40 anos e é introduzido na boa terra de Canaã. Aí os irmãos podem perceber que a partir da entrada na boa terra de Canaã se segue os períodos dos juízes, o período dos reis e o período dos profetas. Então até aí nós temos, como nós podemos colocar, a fé de uma nação no Deus revelado a Abraão, Isaac e Jacó. Não havia ainda o judaísmo nesse período, portanto. Os irmãos entendem? Nós temos a revelação aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, para os irmãos entenderem o processo da história de Israel, como que eles chegaram ao judaísmo e como que se tornou muito forte essa questão. Então nós temos a promessa para os patriarcas, com a fundação da nação de Israel, a partir da saída do Egito, da aliança que Deus fez com o povo no Monte Sinai, e com a entrada, sobretudo, na boa terra de Canaã, se segue os períodos dos juízes, o período dos reis e o período dos profetas.